Olá, bem-vindos a mais um Rubrocast. Eu sou Miguel Roma. E eu sou a Larissa Martins. E que vitória importante do Flamengo ontem, hein? Vitória suada, Larissa, mas importantíssima. 1-0 sobre o Bahia, 3 pontos na conta. Exatamente. Não foi aquele jogo de encher os olhos o tempo todo, mas veio num momento, assim, crucial, né? A gente precisava disso. Com certeza. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar nas análises, nas crônicas do jogo, para entender melhor o que aconteceu em campo. Isso, vamos ver os pontos mais importantes, as táticas, os destaques, as polêmicas, enfim, destrinchar essa partida. Perfeito. Então, para começar, acho que vale falar daquela intensidade inicial do Flamengo, né? Parecia que o time entrou ligado no 220. Sim, foi aquele modo blitz, né? Pressionando muito a saída de bola do Bahia, algo que a gente não via há um tempinho, talvez. E as análises destacam as apostas táticas do Felipe Luiz, né? Michael bem aberto na ponta, dando amplitude. E o Bruno Henrique, bom, fazendo aquele falso 9 para incomodar os zagueiros ali na saída. Uma escolha interessante essa do Bruno Henrique. E deu resultado rápido, né? Porque logo aos 7 minutos saiu o gol do Arrascaeta. Exatamente. Uma jogada bem trabalhada que começou nessa pressão. Mas antes do gol já tinha tido chance, né? Teve sim. Logo aos 3 minutos, o Michael já tinha cruzado com perigo. O Arrascaeta quase marcou, mas o Marcos Felipe fez boa defesa. E 1 minuto depois, aos 4, o Léo Ortiz. Quase um golaço por cobertura, a bola explodiu no travessão. Quer dizer, o começo foi muito forte mesmo. Foi um cartão de visitas, né? Tipo, opa, tamo aqui. Mas, Miguel, a gente tem que ponderar, né? O placar foi 1-0. A performance geral não foi brilhante, como as próprias análises apontam. Não foi. O time não conseguiu manter aquele ritmo alucinante. Mas, vindo de uns tropeços, de umas atuações mais ou menos, o fundamental era ganhar, né? Para recuperar a confiança. Com certeza. Principalmente pensando no jogo da Libertadores que tá chegando aí na quinta-feira. Essa vitória dá uma outra moral pro time. E um ponto que achei interessante foi como o time conseguiu manter um certo controle tático, mesmo com os problemas que surgiram. Pois é, perdeu o Alan e o Eric Pulgar por lesão. E ainda no primeiro tempo. Isso desarruma qualquer esquema, né? Totalmente. Aí tiveram que entrar o Everton e o Luiz Araújo. Substituições que, bom, não estavam planejadas, né? Forçou o Felipe Luiz a adaptar o time ali na hora. É verdade. E mesmo com essas mudanças forçadas, a defesa pareceu se segurar bem na maior parte do tempo, né? A estrutura defensiva se manteve relativamente sólida. O Bahia, que é um time bom, organizado, teve poucas chances claras de gol. A principal foi aquela do Kaique, né? Que o Rossi fez uma defesa importante ali, cara a cara. Foi talvez o único susto real. Exato. E se a gente olhar as estatísticas, tipo posse de bola de 59% para o Flamengo, 11 finalizações contra 6 do Bahia, mostra um certo domínio territorial, né? Mesmo que não tenha se traduzido em muitos gols. Sim, faltou talvez um pouco mais de capricho na frente, ou talvez de volume mesmo. Mas o controle existiu. Aí veio o segundo tempo. O segundo tempo foi diferente. As crônicas descrevem como um jogo mais tático, mais brigado, sabe? Muitas paralisações. Ficou um jogo mais picotado, né? Menos brilho, mais disputa física, muitas faltas, até outras lesões menores que pararam o jogo, quebrou um ritmo. Exato. E aí, para complicar um pouco mais a reta final, teve a expulsão do Gerson, né? Aos 39 minutos. Pois é, aquela falta no Eric Pulga, o VAR chamou, o Daronco revisou e deu vermelho. Lance polêmico que gerou bastante discussão também. E essa reta final podia ter sido mais tranquila, né? Porque o Flamengo teve chances para matar o jogo. Teve. O Luiz Araújo acertou a trave de novo aos 43, uma bola incrível. E no rebote, o Cebolinha acabou perdendo uma chance clara ali. Era o gol para dar tranquilidade. Pois é. E falando em polêmica, não dá para não citar a arbitragem do Anderson Daronco, né? Sempre rende assunto. Sempre. Teve reclamação de possível pênalti não marcada para o Flamengo, algumas faltas mais duras que talvez pudessem ter sido revisadas, enfim, arbitragem que deu o que falar. E as reações pós-jogo também são interessantes. O Rogério Ceni, técnico do Bahia, coitado, né? Mais uma derrota para conta contra o Flamengo. É impressionante. 16ª derrota em 16 jogos como técnico contra o Flamengo. Ele mesmo falou que é extremamente desagradável.
dá pra imaginar. Totalmente. E ele tentou justificar, né? Falou que poupou alguns jogadores pensando na Libertadores, que o Bahia também tem jogo importante. Sim, e reclamou bastante do tempo de acréscimo, né? 13 minutos, e disse que o VAR esfriou muito o jogo. São argumentos dele. Mas o fato é que o tabu continua. E não é só o Ceni, né? O Bahia, como time, não vence o Flamengo desde 2019. Já são 12 jogos, 12 derrotas. É um retrospecto muito favorável para o Flamengo nesse confronto recente. Manter isso é sempre bom, claro. Sem dúvida. Mas o mais importante, eu acho, é ligar essa vitória, mesmo sofrida, com o jogo de quinta pela Libertadores contra a LDU. É uma decisão, né? Com certeza. Chegar para esse jogo decisivo com uma vitória nas costas, mesmo que não tenha sido um espetáculo, é fundamental para a moral, para o ambiente, tira um pouco da pressão. Exato. Recuperar um pouco daquela intensidade inicial, mostrar poder de superação com as lesões, isso conta muito para o psicológico do grupo. E tem o bônus, né? Com essa vitória, o Flamengo dormiu na liderança do Brasileirão, pelo menos provisoriamente, dependendo dos outros resultados. Verdade. Para um time que vinha sendo questionado terminar a rodada na ponta da tabela, mesmo que momentaneamente, é um belo impulso. Então, resumindo o que a gente viu nas análises, Miguel, foi uma vitória mais na garra do que na técnica, talvez? Olha, eu diria que foi uma vitória importante, construída assim com muita luta, mas que teve seus méritos táticos, principalmente naquele início forte. O time mostrou controle, mesmo com as lesões, superou a expulsão e, claro, teve as polêmicas de sempre com a arbitragem e a manutenção desse tabu incrível do Ceni. Exato. Todos esses elementos compõem a história desse jogo. Fica então aquela pergunta no ar, né? Será que essa vitória, mesmo sem o brilho dos 90 minutos, é o sinal de que o Flamengo está encontrando o caminho? O caminho para ter a consistência que precisa para a Libertadores e para a sequência do Brasileirão? É a grande questão. A intensidade dos primeiros minutos foi muito boa. O desafio agora é conseguir manter algo próximo disso por mais tempo, né? Ser mais regular durante os jogos. Exatamente. A capacidade de sustentar um ritmo forte, de controlar os jogos mesmo sob pressão, é isso que vai definir a temporada. Essa vitória foi um passo importante, mas a caminhada é longa. Concordo plenamente. Vamos observar os próximos capítulos, começando já na quinta-feira. Isso aí. Bom, por hoje acho que destrinchamos bem essa vitória importante. Foi uma boa análise. Até a próxima. Até mais!